Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Novo Varejo Podcast, hoje com o Wagner, CEO da Wally. O foco hoje principal do nosso tema, a gente vai abordar educação corporativas e os produtos digitais. E vamos debater como a educação corporativa e os produtos digitais podem, no modelo B2B2C, né, podem gerar mais valor para aumentar a receita e também, principalmente, melhorar o engajamento desse time de operação de loja, né? Não só operação de loja, como operação como um todo, né? E a gente vai debater aí a importância da Oli para esses clientes e, principalmente, a importância da Oli como fator de melhoria de engajamento. Então, vamos começar. Wagner, um prazer recebê-lo aqui. Eu acho que primeiramente eu gostaria que você falasse um pouquinho da Wally, né? Contar essa história aí, que eu acabei de descobrir que é bem nova, né? Bem Mais nova. de 2 décadas já aí atuando. E pode começar, olha, pode falar um pouquinho da tua empresa, como você começou, por que você criou essa ideia, que é muito interessante. Legal, legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, de participar de Novo Varejo. E vamos relembrar um pouquinho, vou contar um pouquinho da história da Wally. Nós somos uma empresa de 22 anos já de vida. Eu fui diretor comercial, diretor de marketing de uma grande rede de varejo, que foi a rede da Eletrozema, lá em Minas. E de lá eu crio uma empresa para prestar serviço, principalmente de treinamento, que no primeiro momento a gente precisava treinar lojas que estavam distantes da sede, e assim a gente nasceu. A história é interessante que os primeiros cursos que nós fizemos foram feitos em disquete de 3 polegadas, muita gente acho que nem lembra disso, nem conhece isso, mas a gente evoluiu nessa plataforma de educação à distância, hoje com mais de 300 mil alunos no universo corporativo. Quem que a gente treina, na verdade? A gente treina os funcionários de grandes varejos nas suas operações do dia a dia, seja uma operação de venda, uma operação comercial, uma operação promocional, inclusive, né, de engajamento. Aí a gente tem uma série de ferramentas para isso. Mas então são 22 anos de história fazendo treinamento e desenvolvendo produtos digitais para o varejo. E Wagner, quando a gente fala dos produtos digitais, principalmente com foco na Wally, como que é o produto? Como que vocês exploram também esse relacionamento com o cliente, principalmente voltado para o foco que nós estamos até debatendo aqui agora, né, que é redução do turnover, melhoria do engajamento e principalmente a melhoria de produtividade das operações, né, de todas aquelas pessoas que vão receber esses treinamentos por parte dos produtos digitais que a Wally oferece. Legal. Bom, a gente tem que pensar em treinamento assim como uma forma de panaceia para os problemas, né? Porque todas as pessoas que se aproximam, elas não conhecem a operação, elas não conhecem o produto, só que está cada vez mais difícil de engajar essas pessoas em treinamentos tradicionais. Então, o que que a gente faz? A gente tem uma plataforma e uma fábrica de conteúdo. Então, a gente constrói conteúdos personalizados para os nossos clientes. Essa plataforma, tanto de LMS como LXP, que são termos aí mais ligados à área de educação corporativa, mas ela tem também todo um processo de gamificação. Ou seja, nós criamos o conteúdo, disponibilizamos nas plataformas e produzimos projetos de engajamento baseado em gamificação. E assim a gente consegue envolver mais todas as pessoas. Certo. E principalmente você que veio do RH, eu adoro, eu gosto de fazer essa pergunta. Como convencer os prospects, né? Não vamos falar já dos clientes, vamos falar daquele trabalho que você precisa convencer que treinamento e principalmente educação contínua não é custo. Esse é o grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente é visto só como custo. Agora, ele não se convence normalmente pela nossa fala, pelo nosso argumento comercial, ele se convence pela dor. Ele sabe da dificuldade que tem, ele sabe que o turnover, na verdade, é um custo altíssimo para o varejo, e cada vez que sai um vendedor ou um profissional do varejo, ele tem que recomeçar. E recomeçar sem uma boa plataforma e sem uma boa estrutura de treinamento, significa mais custos do que manter uma plataforma. Então, esse é o argumento para poder convencê-los a conversar um pouco mais com a gente. E qual que é o benefício que a Wally traz para essas empresas? Tanto, vamos falar, tanto para o cliente, que são as grandes empresas, quanto para o consumidor final. O que a gente traz para as grandes empresas, na verdade, é exatamente a capacidade de manter esse grupo atualizado em processos, em produtos, em campanhas, em promoções de maneira geral. E o que que o consumidor final ganha com isso? Um melhor atendimento. Porque, na verdade, assim, o atendimento não é
não é a simpatia, né? Mas é o conhecimento que esse profissional tem do processo. Ele te atende melhor se ele conhece todo o processo. Mas conhecer o processo significa treinar, aprender, repetir. E hoje a gente tem muita ferramenta de inteligência artificial, tem muito recurso para que esse treinamento seja bem atrativo para esse vendedor. Então, as grandes dificuldades que esse mercado tem é de conseguir engajar o vendedor ou o profissional de varejo no treinamento. A gente trabalha muito forte com gamificação e com inteligência artificial. Certo. E o resultado para o consumidor final é o resultado dessa operação como um todo. Um melhor atendimento, um melhor relacionamento. Isso é muito bom, né? Porque um dos temas que a gente está querendo falar aqui é desse conceito do B2B to C. Isso. E eu acho que tem muita relação, né? Porque você treina para que, de fato, não para que a empresa atenda, mas sim que ela atenda melhor o seu cliente final, né? Exatamente. O primeiro conceito do treinamento é melhorar a operação como um todo. Quantas vezes você foi tratado com muita simpatia em qualquer estabelecimento comercial e o processo não foi legal, né? A pessoa te tratou com toda a simpatia, com toda a graciosidade possível, mas o produto não chegou. Então, o processo é falho. Então, o que a gente fala em treinar não é treinar vendas, é treinar processos para que a gente consiga entregar um produto melhor para o cliente final. E a gente costuma falar muito no varejo, né? Que pessoas e processos bem treinados e boas pessoas gera mais valor, gera melhor atendimento e, consequentemente, mais resultado, né? Aí eu tenho uma fala que eu gosto muito do Edmur Sayane, né, que é um grande amigo. Ele fala muito desse vendedor, tanto que precisa desse cara na ponta, que ele é que faz o resultado acontecer. Isso é muito verdade. Mas, assim, tem muita gente boa com processos mal treinados. E não adianta você ter bons profissionais se o processo não está claro. Então, para defender esse profissional lá da ponta, é ter um processo bem desenhado, mas ele ser bem treinado. Aí sim a gente consegue atender bem. Eu já tive na ponta, tanto como gerente de operações e depois como regional. Eu confesso que antes a gente avaliava todos os treinamentos que chegavam até nós, falava, putz, meu time agora vai ter que parar 20 horas do mês ou 20 horas a cada 2 meses. E lá naquele momento eu ficava pensando até que ponto isso era interessante. Mas hoje a gente tem uma dificuldade tão grande de manter os times que eu acredito que quanto mais a gente nos dedica, a gente não ganha tempo através de treinamento, eu acho que a gente tem mais times engajados para atender melhor os seus clientes, né? Com certeza. Esse engajamento ele vem desse processo lubrificado, dessa operação. Tem muito essa história assim, nossa, mas o treinamento ficou longo. Bom, como longo é o seu processo, né? Quão importante é o seu processo para esse cliente? Então, esse tempo que às vezes a gente dedica em treinamento é exatamente para dizer, cliente, você é importante, o processo é complexo e eu preciso aprender. Sim. Aí sim eu consigo pôr um cliente satisfeito nessa operação. E de Wagner, se você tiver, eu acredito que deve ter alguns, tem C-levels aqui, já vi proprietários de grandes varejistas também, mas ele é cético. Quais dados o Wagner gostaria de utilizar para falar, olha, você precisa encontrar a Oli, você precisa conversar com a gente, porque nós temos um produto que pode te ajudar muito a melhorar, não só o engajamento, como reduzir o seu turnover. Eu acho que um dado que a gente exibe com muito orgulho hoje é mais de 6 milhões de profissionais treinados na mesma plataforma. Então, assim, isso perdura, né? Porque a gente tem realmente um produto de qualidade, um engajamento legal. E outro dado legal é que a gente tem 3 clientes na carteira com mais de 15 anos de prestação ininterrupta. Então, se você pegar hoje, a Zema é um cliente de 22 anos. A Novo Mundo é um cliente de mais de 15 anos, Novo Mundo em Goiânia, de mais de 15 anos de operação. E as lojas MM no Paraná é um cliente de 18 anos de operação. Então, prestar serviço durante 18, 20 anos de forma ininterrupta porque a gente tem conseguido realmente entregar algo de qualidade. Com certeza. E quando a gente fala de alinhar a educação corporativa com os produtos digitais, né, principalmente que a gente está num ambiente de produtos digitais, como que você acredita que é possível criar um ecossistema que gere valor, que traga resultado? Aí, a gente pensar um pouquinho na plataforma da Wally Hub, né, que é o que a gente faz com os produtos digitais, tem 2 conceitos muito legais. Primeiro, a gente nunca perdeu a veia educacional. Então, o que a gente criou? A gente criou plataforma educacional para o cliente aplicar ao consumidor dele. Então, por exemplo, nós temos grandes clientes desse mercado que utilizam a nossa plataforma de educação para entregar conteúdos para o consumidor final.
seja de um cliente de cartão de crédito, seja um cliente de varejo. E qual é o formato disso? Na verdade, o cliente tem acesso a uma plataforma educacional e a gente consegue trabalhar isso com o conceito de valor agregado, né, que a gente chama de SVA, Serviço de Valor Agregado. Eu consigo, através de uma plataforma educacional, com um propósito educacional, reduzir de forma significativa a carga tributária de muitos dos nossos clientes. Isso já tem vários projetos, inclusive com parceiros nossos aqui dentro, rodando com esse objetivo, reduzir carga tributária utilizando a educação, de forma lícita, de forma muito transparente para o consumidor final. E para quem está nos escutando aqui, até peço desculpas pelo ruído agora, que está vindo bastante áudio externo. Como que funciona essa questão do produto com a isenção tributária? Que eu acho que isso é extremamente interessante também para quem está nos assistindo, e tenho certeza que depois vão sair alguns cortes daqui. Com certeza. Tá bom. Um ponto importante nesse processo você tem, por exemplo, uma operadora de cartão, uma empresa que opera com cartão, que cobra uma mensalidade de um cliente de R$ 10. Vamos colocar valores hipotéticos aqui. Eu posso oferecer para essa empresa uma plataforma educacional de forma que ela continue cobrando R$ 10 do consumidor final, mas parte disso é da plataforma educacional e parte é da mensalidade que ela cobrava. Então vamos imaginar que eu coloque 50% numa plataforma educacional. Quando eu cobro os R$ 10, eu passo a cobrar 5 de mensalidade e 5 de plataforma educacional. Só que a plataforma educacional ela é imune tributariamente. Então aí eu não pago PIS, COFINS e ISS nessa plataforma. O que precisa isso? Ter propósito. Não é entregar qualquer curso como se a gente estivesse empurrando alguma coisa. É construir conteúdos específicos para o consumidor, por exemplo, educação financeira, nesse exemplo que eu acabei de falar, e ele simplesmente reduz a base tributária dele em 50%, numa operação completamente lícita, já rodando em vários clientes há mais de anos, já inclusive com essa operação. Que daí eu ia fazer até uma pergunta relacionada a isso, né? Que tem tanto a ver com o propósito inicial da nossa conversa, como agora também que você acabou de nos deixar, que eu ia perguntar, aonde que está o ponto de inflexão de quando o cliente deixa de perceber que a plataforma é custo para perceber o real valor que a plataforma gera para ele? Nesse modelo que eu acabei de falar é mais fácil, porque na verdade aí eu entro na conta de receita do meu cliente, né? Enquanto a gente está falando só educação, muitas vezes a gente é visto como uma conta de despesa. Sim. Mas quando eu mostro que educação também pode gerar resultados financeiros, as portas se abrem de forma mais fácil. E daí eu acredito que eles percebem não só o valor para o consumidor final e também para as pessoas que estão sendo treinadas, como também na última linha, né? Aí sim, né? Você mexeu na última linha, você consegue abrir portas de maneira muito clara. Faz parte do jogo, não é nenhuma crítica ao processo, a gente também busca resultados de última linha. Mas nesse momento, quando a gente projeta uma plataforma educacional com um propósito focado no cliente final realmente, a gente consegue trazer resultados para a última linha. E qual que é a métrica e os indicadores que vocês utilizam, Wagner, para perceber que, de fato, a plataforma está gerando o resultado devido? Vocês utilizam algumas métricas específicas com o time de RH? Sem falar da última linha, né? Porque da última linha eu acho que todo mundo já sabe todo mundo vê a linha. O decisor vê a última linha, aí a coisa... É aquela pergunta que eu te falei do CEO, né? Como você convence o CEO cético? Tá aí, ó, na última linha. Na última linha. Na verdade, toda a plataforma, como ela é gamificada e como ela tem todas as métricas de educação corporativa, eu consigo dar indicadores para cada cliente do perfil de acesso, da quantidade de acesso, de como as pessoas estão utilizando essa plataforma. E o que é diferencial aí? Mais uma vez, a gente fala muito, às vezes, em políticas ESG, coisas desse tipo, que muitas vezes estão focadas só no board. Isso não flui pela companhia. E quando você coloca uma política educacional na ponta, você faz com que as práticas, que as políticas ESG, elas fluam ao longo da companhia, chegando inclusive no consumidor final. Então é uma maneira da gente abrir um pouco mais o discurso de ESG para a prática, e aí a gente tem bons indicadores para isso. Eu acho que a partir do momento que você trabalha uma governança para todo o time, você vai ter mais guardiões pela empresa, né? Com certeza. E a gente vai ter muito mais pessoas observando se as boas práticas estão acontecendo do que o contrário. Nós temos um exemplo agora, que você me permite citar, de um grande varejo no Espírito Santo, que lança agora, dia 1º de setembro, uma plataforma educacional baseada em e-books.
nós fizemos um levantamento junto com o time de RH, junto com o CEO das empresas, quais são os principais problemas dos clientes. Então, nós temos um varejo de público popular, que tem uma necessidade de geração de renda, que tem medo de tecnologia, e nós criamos 4 eixos educacionais, contando com conteúdos que explicam melhor o que é isso. Então, por exemplo, IA para todos, chega ao ponto de geração de renda, como montar um brechó em casa, porque é um tema que parece muito simples, mas é muito ligado ao propósito desse cliente. Então, esse é o diferencial, é buscar propósito realmente para as coisas. E olha que legal, a rede que nós estamos lançando nesse projeto chama Móveis Simonetti, no Espírito Santo. E o dono da rede, o fundador da rede, que é o Dilmar Simonetti, ele era um marceneiro que hoje é o proprietário de uma rede com desempenho fantástico. Qual é o primeiro e-book? Empreendedorismo. E vem a história do Dilmar Simonetti ao longo do processo educacional. Então nós estamos falando de novo de propósito, estamos falando de novo de conexão com a marca. Então o Dilmar Simonetti vai estar contando nesse projeto como que nasceu da marcenaria a rede de lojas, que tem hoje com 70 lojas, fazendo um trabalho fantástico. Vai que saem outros Dilmares desse treinamento de vocês, da empresa dele. Isso, um dos eixos educacionais é exatamente empreendedorismo, que a gente abre com a história dele num e-book muito bem estruturado, e aí tem vários outros conteúdos de apoio ao empreendedorismo para o projeto. Certo. E queria, acho que 2 pontos também bastante relevantes para a gente tocar. Primeiro, falar de um case de sucesso que todo mundo conhece, quando a Oli vai vender, vai falar sobre esse case. E o segundo ponto é um case desafiador que vocês batalharam muito para ele acontecer, porque é sempre interessante também a gente conhecer as duas moedas, né? Legal. Bom, um case desafiador, eu acho que o nosso nascedor foi um case desafiador. Começar com a Zema com 20 e poucas lojas e acompanhar até 480 lojas foi de muito desafio, né? Então lá a gente começou passando por avanços de tecnologia, por avanço cultural, por troca de gestores. Então a gente conseguiu ao longo de 22 anos preparar profissionais na área de educação corporativa. E com destaque muito grande que a Zema hoje está na sua 60ª turma de gerente trainee. E 100% do treinamento dos trainees é feito na nossa plataforma. Então, a gente tem uma capacidade de acompanhar processos de formação gerencial muito legal nas plataformas. Então, esse é um case, efetivamente, de grande desafio e de superação. E um resultado muito positivo. Agora, outro case legal que está dentro da RPE é exatamente esse conceito de plataforma educacional associado às empresas de crédito, normalmente, né? Nós temos hoje 2 clientes de porte que fazem uma operação muito legal. Uma deles é o Oscar Calçados e a outra é o Cartão Alvo, né, que também é nosso cliente, fazendo exatamente operações de levar educação com um propósito para o consumidor final. Então, acho que é um case legal, muito próximo da nossa realidade aqui. E isso é legal, porque eu conheço o pessoal do Grupo Oscar, conheço o pessoal da Alvo, e vocês estão lá e eu conheço o nível de exigência dos dois, tá? Então deve ser bastante interessante lidar com eles. É nessa linha. Hoje o nível de exigência em qualquer lugar que a gente chega é altíssimo, né? Porque a concorrência está muito grande e uma empresa como a nossa, de 22 anos de vida, a gente tem sempre uma visão muito ampla de mercado, mas tem uma chuva de concorrentes. Eu brinco muito que o tempo dá mais do que barriga e cabeça branca, né? Ela dá também experiência, dá vivência, dá histórias para contar. Então a gente tem mostrado muito para esses clientes que essa nossa experiência consegue contribuir com os processos dele. Eu costumo falar, se uma empresa se planeja muito bem, tem um planejamento estratégico bom e tem um time de gestão de projetos, melhor ainda, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Isso aí. E Wagner, até entrando um pouco nesse ponto dos exemplos da Oscar, você falou um pouco dessa parceria com a RPE e também falou da origem da Oli. Me conta um pouquinho dos produtos que vocês possuem hoje. Bom, não só os produtos, como os serviços, é claro, né? Hoje, na verdade, a Oli tem 3 segmentos, bem de maneira rápida, mas um segmento de educação corporativa, onde a gente comercializa plataformas e conteúdos educacionais. Então, tem cliente que compra plataforma e não compra conteúdo, e tem clientes que compram conteúdos
E hoje a gente desenvolve conteúdos para grandes players de varejo, tá? Grandes bancos, grandes varejos, tem clientes de grande porte. O segundo segmento de negócio é exatamente a Wally Hub, onde está essa aproximação com B2B2C. Nós temos hoje um projeto muito forte que roda em vários clientes nossos, que é o e-book premiado. Na verdade, a gente vende um e-book associado a um título de capitalização e o cliente, ao comprar esse e-book, concorre a caminhão de prêmios, a casas, a carros, a uma série de prêmios assim. Está rodando esse mês no Espírito Santo, numa loja chamada Cipolate, que é um outro grande parceiro nosso de muito tempo, uma campanha educacional com 3 BID de prêmios. Então, ao longo dos 3 meses de aniversário da campanha, as pessoas compram um e-book e concorrem a 3 BID como prêmio final. Então, esse é um produto que roda muito bem. Um produto muito legal que a gente tem é a nossa raspadinha digital, que normalmente é utilizado para campanhas promocionais, campanha de incentivo, né? Onde o vendedor, ao vender um determinado produto elegível, ele recebe no celular uma raspadinha, raspa na própria tela do celular e lá tem um prêmio e esse prêmio é depositado em Pix para ele no mesmo momento. Então isso para a campanha, é a famosa Guelta, né? No varejo a gente chamava de Guelta, hoje é uma Guelta digital, vamos chamar assim. Então é uma campanha de incentivo que normalmente ajuda muito no giro de produtos fora de linha, ou venda de produtos, ou lançamento de produtos. Então esse é outro produto que roda muito bem. E essa plataforma de serviço de valor agregado, que é um produto mais recente, é um produto desse ano, mas para você ter ideia, é um produto desse ano que já representa aí 20% do nosso faturamento. Nasceu esse ano e já representa 20% do nosso faturamento. Essa de valor agregado? Valor agregado. Caramba, parabéns aí. De novo, a última linha faz diferença, né? Caramba. E o que eu acho mais interessante é que você começou numa linha de educação corporativa e agora você já está na linha B2B2C, que são de produtos financeiros, né? Daí você já abrange muito mais a quantidade de clientes e também os escopos, né? Na verdade, assim, a gente nasceu fazendo educação corporativa, mas hoje a educação corporativa representa 30% do faturamento da Wally. 70% já vem da Wally Hub. Grande mercado, assim. Tem. Eu acho que você está no lugar certo. Estou no lugar certo, estou falando com as pessoas certas, né? Estamos no varejo. No varejo. Literalmente. E, assim, a pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados, e eu gosto muito de fazer essa, o que o Wagner falaria para o Wagner no início de carreira lá? Poxa, essa é uma pergunta legal, né? Afinal de contas, são 30 anos de varejo, 20 e tantos anos só de Wally, né? Mais de 30 anos de varejo. Olha, na verdade, eu falava o seguinte, que quando eu comecei, tinha muito... A gente começar de disquete num mercado tão absurdo, as pessoas não acreditavam que isso ia dar certo. Então, a palavra é acredite. Se você acredita, o mundo vai acreditar se você acreditar. Então, vamos junto. Parabéns. E aqui estamos falando com o fundador e CEO da Wally. Começou com a educação corporativa, viu uma grande oportunidade, né? A gente pode falar de empresas exponenciais. Sai da educação corporativa, já está em soluções financeiras. Foi um prazer conversar contigo, Wagner. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E sucesso. Venha conhecer a Wally, viu, pessoal? Estamos à disposição. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.